Fala galerinha, vamos continuar aqui com o tio Vevé mais uma vez. Vamos subir esse vídeo aqui, trazer umas questõezinhas bem recentes, final de 2024 e já começo de 2025. Tudo depende de você, você define o modo que você quer trabalhar, certo? Então preste atenção em algumas questõezinhas CESP e SEBRASP aqui. Vamos nós. Se as idades de Olga, Maria, Sérgio e Flávio, preste bem atenção, são 4 números naturais consecutivos cuja soma é igual a 54. Ponto. Essas são as informações da prova. Então, 4 idades que representam números consecutivos cuja soma delas é igual a 54. Vou dizer o que a grande maioria já faz quando já pega essa questão, sem nem se preocupar com o que foi afirmado. Estou focando logo direto à banca mesmo de vocês. Não é errado fazer isso aqui. Como eu não sei, a gente tem a mania de chamar de x, né? E aí o candidato aqui, beleza, chama essa primeira idade aqui de x. E a questão diz que são números consecutivos, números naturais consecutivos. Consecutivo, gente, acrescenta uma unidade. Então, se a Olga eu chamei de x, a Maria é x mais 1. O Sérgio é x mais 2. E o Flávio, x mais 3. Beleza, a primeira parte você fez. Você denominou aí os 4 números naturais consecutivos que representam as 4 idades. X, x mais 1, x mais 2, x mais 3. E agora termina de montar o que você acabou de começar, cuja soma delas, então você vem aqui e faz a idade do primeiro, certo? Você está simplesmente fazendo o que o texto falou. Como você não sabe qual é a idade, você chamou de x. Mais a idade do segundo, x mais 1, mais a idade do terceiro, x mais 2, mais a idade do quarto, que é o Flávio, x mais 3. Então, você transformando aí o texto, que eu costumo brincar nas aulas, saindo de português e entrando aqui em matemática. Então, 4 números consecutivos, x, x mais 1, x mais 2, x mais 3, cuja soma deles é igual a 54. O que eu tento falar para vocês, questão de raciocínio lógico, e quando a gente fala, por exemplo, um raciocínio lógico matemático aqui. Não está errado fazer isso aqui. Só que muitos vão fazer isso aqui, vão ter que resolver esta equação, ok? E ao resolver essa equação, você vai achar o valor de x. Você só tem que ter agora o segundo cuidado. Achar o x não quer dizer que você respondeu a questão. Não estou dizendo que neste caso não vai acontecer. Estou falando só ter este cuidadozinho aí vocês. Mas beleza, não estou errado em fazer isso aqui. Só que o que eu bato na tecla de vocês é o seguinte. Mas grande parte das questões, gente, de matemática, por que tu não usa as alternativas para ter este raciocínio aqui, mas com valores que a própria prova te dá ideia ou te afirma? Porque olha o que diz a questão. Com toda essa ideia, então, prova do CESP e SEBRASP, falando aqui mais especificamente do concurso MPCE, ele diz uma afirmaçãozinha aqui, ó. Então, o primeiro deles, vamos imaginar aqui a Olga, né? O primeiro deles que nasceu tem menos de 13 anos. Menos de 13 anos. Lembrando que esses números são naturais, consecutivos. Quer dizer que o primeiro deles que nasceu tem 13 anos. Eu não quero simplesmente ter condições de pegar o gabarito e marcar C de certo se eu concordo com essa afirmação ou é de errado se eu discordo. Então, o jeito que eu fizer, se tiver certo, está valendo. Mas por que eu não usar um método que vai me fazer ser eficiente e eficaz? Ou seja, resolver a questão de uma maneira segura e poupar o meu cérebro para as questões mais pesadas. Então, quando ele diz aqui, o primeiro deles que nasceu tem menos de 13 anos, nós estamos falando de números naturais, por que você não começa a testar 12? Te dá até uma sugestão que você pode fazer.
Como eu tenho que tentar provar se essa afirmação está certa ou errada, eu posso até começar do próprio 13, tá? Então isso aqui é contigo, você que define isso aqui. Então, mas eu estou indo por aqui para ver se isso está certo. Menos de 13 anos. Então, menos de 13, então o primeiro deles, então se eu for querer provar que aquilo está certo, eu vou dizer que o primeiro tem 12. E a partir daí, como são números naturais, olha como é o mesmo raciocínio, só não vou perder tempo montando equações. Então o segundo vai ter que ter 13. O terceiro vai ter que ter 14. E o último terá que ter 15. Eu chamo isso de fazer o test drive com a própria alternativa da prova. Essa minha escolha de jogar de cara aqui esse 12, ela vai estar certa se terminar agora o que a questão falou. A questão disse que somando essas quatro idades tem que dar igual a quanto? 54. Gente, se deu 54, morreu. Se não deu, eu vou adaptar aqui. Certo? Se passou de 54, eu diminuo aqui. Se está abaixo de 54, eu aumento. Então, trabalha com valores que a própria prova te dá. E somando 12 mais 13 dá 25. 25 mais 15 aqui, ó, dá 40. 40 com mais 14 dá exatamente o quê? 54 anos. Para que eu vou me esforçar mais? Então, obrigatoriamente, essa questão está correta. Beleza, gente? Aí, tá claro? Não está errado você montar a equação. Estou te dando sempre que eu bato nos meus vídeos, nas minhas aulas, é que você muitas, mas muitas vezes vocês têm as respostas quando tem A, B, C, D, E, ou uma única resposta, como é o caso desta banca Sebrasp aqui. Então, gabarito correto, C. Estou colocando 6 questõezinhas de 2024 e 2025. Vamos lá. Considere que x2 mais 9x mais 14, 15x mais 30 e 4x2 mais 15x mais 12 representam quantidades de agentes em 3 delegacias. Tá? Então, delegacia 1, delegacia 2 e na delegacia 3. D3 aqui. Representa quantidade de pessoas, né, gente? Então não pode ser negativo, não pode ser zero, estou falando o resultado, né? Ele não pode ser o famoso quebrado, números decimais, as quais têm um efetivo total de 100 pessoas. Como eu sempre falo, se não me acompanha, não é meu aluno, não foi, o candidato ele geralmente ele já pega e já consegue identificar, tá tudo beleza, consegue identificar o que tem que fazer de maneira algébrica e vai lá e faz. Então ele sabe que aqui, delegacia 1, esse é o efetivo, delegacia 2 e delegacia 3. E tem um total, ou seja, somando todas as delegacias tem que dar igual a 100. Então você iria ter que pegar aqui e montar delegacia 1, vamos lá, gente. Qual é o efetivo da delegacia 1? X ao quadrado mais 9x mais 14. Isso é o efetivo da 1. Ele está usando o quê? A informação da prova. Total quer dizer que somando tudo. Então, somando esse pessoal dá 1. Mais, né? Só para lembrar que a delegacia 1. Mais a delegacia 2, que é 15x mais 30. Mais a delegacia 3, mais a delegacia 3. Vamos colocar aqui, delegacia 3. Quem é que tem a delegacia 3? Qual é o efetivo? 4x2 mais 15x mais 12.
E o que a questão fala? Que juntando todo o efetivo das 3 delegacias, eu vou ter que ter aqui um total de 100 agentes. Beleza, tá tudo ok. Você montou, se você voltar o vídeo, o slidezinho anterior, uma equação. Só que nesse caso, essa equação você ainda tem que prepará-la, porque aqui você vai ter uma equaçãozinha do segundo grau que está no edital, né, no concurso do Ministério Público do Ceará. E aí, só relembrando, quando você resolve uma equação, você acha o valor de x. Só que quando você observa o que a questão pede aqui, aliás, o que ela afirma, ela diz assim, nesse caso, a delegacia com a menor quantidade de efetivo tem menos de 25. Beleza, galera, então o que é que você observa? Nós estamos falando de quantidade de pessoas, certo? Então, uma saída que eu sempre digo, gente, é você trabalhar com esse mesmo raciocínio, mas com números. Se eu sei que o que eu tenho que gerar aqui é algum valor numérico da delegacia 1, delegacia 2, delegacia 3, e isso depende de quem? Não são dos valores de x? Por que você não atribui valores de x sabendo que isso aqui não pode dar negativo? Por que você não atribui valores para x a partir de zero? Mas zero por quê, Belinda? Porque quando você jogar x igual a zero, você vai ter valores ali positivos. Eu digo uma coisa, teve o mesmo concurso com outra questão desse mesmo estilozinho aqui, x igual a zero. Então, se eu adotar x igual a zero, gente, você vai fazer o mesmo raciocínio, gente, e testando se vai chegar a informação da prova, que é o quê? Tem que ter 100 agentes. Então, atribuindo para x um valor igual a zero, então vou aqui na delegacia 1, certo? Delegacia 1. Qual é o efetivo da delegacia 1? 0 ao quadrado é 0, 9 vezes 0 é 0, certo? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Então na delegacia 1 nós vamos ter o quê? 14 agentes. Mas delegacia 2, né? Delegacia 2, como eu estou atribuindo x igual a 0, 15 vezes 0 é 0, sobram quantos? 30. Beleza, vai fazendo. Onde tiver x é 0, né, gente? O que é que sobra na delegacia 3? 12 agentes. A minha escolha está certa, gente, se eu consigo chegar à informação da prova. A prova diz que tem que ter um total de 100 agentes. Não precisa ser muito bom de conta para ver que aqui está bem longe de 100, né? Está bem longe de 100. Somando tudo aqui, 30, 40, 56. É o que eu estava falando no vídeo anterior. Atribuindo x igual a 0, eu cheguei apenas a 56, quando na verdade teria que dar igual a quanto? A 100. Então não está abaixo? Então eu vou lá aqui, ó, aumento x igual a 1. Se o x for 1, o que nós vamos achar para cada uma das delegacias? Então vamos fazer aqui, onde tiver x, vamos pensar aqui em 1, né, gente? Tá? Então vou colocar aqui, só para a delegacia 1, tá? Aqui embaixo. 1 ao quadrado dá 1, mais 9 vezes 1 dá 9, mais 14. Então, quando o x for 1, isso vai levar para a gente aqui, que na delegacia 1 nós vamos ter um total de 9 mais 1, 10, mais 14, 24 agentes. Mas delegacia 2, lembra lá em cima a expressão que tem da delegacia 2? Sabendo que o x é 1, então eu tenho 15 vezes 1, 15, mais 30. O que dá um efetivo na delegacia 2, 15 mais 30, 45. Então já tenho delegacia 1, 24, delegacia 2, 45, atribuindo x igual a 1. Mas a terceira e última delegacia,
Sempre a mesma história. O x é 1 só, né? Lembrando que agora o x continua sendo 1, só que na delegacia 3 eu tenho 1 ao quadrado é 1, vezes 4 dá 4, mais 15 vezes 1, 15, mais 12. Então, quando eu tenho aqui, ó, 4 mais 15, 19, 19 mais 12, 31. Bem, considerando que o x seja 1, eu vou agora tentar ver se deu certo, sabendo que temos que ter um total de 100 agentes. E quando você somar 24 mais 45 mais 31, sabe o que é que você achou? 100 agentes. Gente, se você resolver essa equação todinha, você vai achar, através da equação de segundo grau, que o x é 1. Então, quem vai definir o jeito de resolver é você. O que eu digo que muitas questões você consegue. E agora, para saber se a questão está certa ou está errada, o que disse aqui? A delegacia, ó, 1, delegacia 1, delegacia 2, delegacia 3. A delegacia com a menor quantidade de efetivo. No caso, esta aqui, né, gente? Tem menos de 25 agentes. Tem quantos agentes? 24. Logo, a questão está certa. Então, é você que tem que definir uma estratégia. Você vê que o raciocínio é o mesmo, só que dependendo do método que tu vai usar, tu vai ganhar ou vai perder tempo, vai se estressar ou não. Beleza? Quer ver mais? Considere-se que, para construir um galpão, uma empresa de transporte tem escolhido um terreno retangular. Então, vamos imaginar aqui. Eu aconselho muito, tempo e figura, questão envolve um pouco de geometria, a figura às vezes vai te ajudar muito. Cuja área meça 120 metros quadrados. O que eu sempre digo, a teoria eu tenho que ter, nunca ninguém está descartando a teoria, sem ela a gente não faz nada. O que é que eu tenho que ter de área? Você não pode ir, quando eu digo sobre geometria, que está no edital raciocínio lógico geométrico. Perímetro, que é a soma de todos os lados. Área, gente, não é fórmula, é um conceito. Área nada mais é que o produto de duas dimensões da figura, de qualquer figura. É a medida da base vezes a medida da altura. É o comprimento vezes a largura, o nome que você quiser dar. Então, precisa aqui da base e precisa aqui da altura, ou do comprimento e da largura. Isso é a área. Então, essa teoria eu preciso ter. Aplicando isso à questão, veja o que acontece. Cuja área meça 120 metros quadrados. Até aí, beleza. Aí ele diz, cujo comprimento, isso aqui eu vou chamar aqui o comprimento, seja 19 metros maior que a largura. Então, o comprimento ele tem o que a largura tem, mais 19. Então, o que a maioria vai fazer? Então, ele vai dizer que se a largura tem x, o comprimento ele tem a largura mais 19. A largura mais 19. Ok? Pronto, você transformou, saiu dali da língua portuguesa para a matemática e agora você aplica o conceito. O que a questão diz? A área meça 120. Que é a área? É o comprimento vezes a largura, ou a largura vezes o comprimento. X que multiplica x mais 19. Tá tudo certo, tudo ok. Só que mais uma vez, né, que você está usando conhecimento de geometria e a consequência disto aqui do conceito de área é você montar uma equação do segundo grau, que a questão diz que dá igual a 120. Aí eu te pergunto, você sabe resolver essa equação do segundo grau? Eu tenho que preparar esta equação aqui para resolver e aí você vai achar o valor de x. Ok? O que eu gosto de trabalhar, gente? Com o que a prova me fornece, gente. Olha aqui, ó, você sempre para. Você já leu a afirmação da prova? Nesse caso, né, vamos colocar aqui ao lado, neste caso, a largura do terreno mede 5, não é isso? Eu quero ver se essa afirmação está certa ou está errada. Ok?
Por que eu não uso, ao invés de chamar de x, por que eu não jogo o valor que a própria prova me deu? Se ele diz que a largura mede 5, eu vou colocar 5. Eu quero ver se está certo. E a questão diz que o comprimento tem 19 metros a mais. Então, se aqui é 5, aqui tem que ter 5 mais 19. Ok? Ou seja, o comprimento mede 24. Você está trabalhando, gente, a mesma forma disso aqui, só que com valores que a questão te deu. Como é que eu sei que essa informação aqui está certa? Se eu consigo chegar ao que a prova falou. O que a prova disse? Que a área mede 120. Lembra qual é o conceito de área? É o comprimento vezes a largura. É uma medida vezes a outra. Ou seja, 24 vezes 5. E 24 vezes 5 dá igual a quanto, gente? 120. Acredite no tio Bebê, você tem sempre, certo, uma maneira que pode te auxiliar aqui. Então a questão também está correta. Beleza, moçada? Então não está errado ter essa linha de pensamento. Mas eu tenho que ter um diferencial em relação aos meus concorrentes. Então o que eu quero dizer para vocês? A teoria eu preciso ter. Mas aprendam a trabalhar com as alternativas. No caso do CESP, na única afirmação, na única alternativa que ela me dá. Use essa daqui para você provar se a questão está certa ou está errada. Mas vamos continuar. Pessoas veem isso aqui, ó, já fica totalmente assustadas. Ó, a equação, cheio de letras aqui, né? Ó. Aí já fica assustado, às vezes nem lê. Só que você não lê, você não está vendo que ele te deu tudo, ó. Com A igual a 3. Olha aí, o B é igual a menos 5. O C é igual a 3. O D é igual... Ele deu tudo. Isso aqui eu quero provar se está certo ou está errado, se eu conseguir chegar ao que ele disse. Certo? E o que ele disse aqui? Sendo A, B, C e D estes valores ali, esses valores, ele está dizendo que uma das soluções da equação será x igual a 1. Então você tem todas as letras aqui. Essa questão vai estar certa se eu conseguir mostrar que esse resultado é igual. Então por que você não usa isto aqui? Para de quebrar a cabeça, de se assustar com uma coisa sem ler. Então é só tu atribuir os valores. Eu vou estar com a questão certa se eu provar que isto aqui é igual a isto aqui. E quem é que me deu a própria prova? A igual a 3. O x é 1. Então eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado. Mais b vezes x. Ah, o b é negativo. Nada não, coloca aqui um parênteses aqui. Mais o b, que é menos 5, vezes o x. Quanto é o x? Está aqui, ó. X é igual a 1. Mais o c. Quanto é o c? 3. Usando os valores que a prova deu, isso aqui está dizendo que tudo isso será igual ao d. E quanto é o d? 1. Pronto, você fez o que a prova deu. Está aqui. Você substituiu todos os valores. E agora, se a questão vai estar certa ou vai estar errada, é só uma questão aritmética. Calcule que você vai ver se isso aqui realmente vai dar igual a 1, como a questão está te dizendo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3. Você aprendeu muito aqui, a galera tem tudo decorado, né? Mais com menos, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 1, 5. Mais 3. Isto aqui, o enunciado da questão lá em cima, nos provou aqui, está querendo que a gente prove, aliás, que o resultado disso vai dar igual a 1. Então, eu tenho 3 mais 3 dá 6, né, gente? E 6 menos 5, 1. O que nos leva à conclusão que 1 igual a 1 é mais do que correto. Então, certinho, ó, gente. Tudo questõezinhas final de 2024, começo de 2025. Beleza? Usa a própria prova para você.
Mas, para eu estar te mostrando tudo isso, vamos lá. Polícia Civil do Distrito Federal. Preste bem atenção. Considere que, entre os 55 agentes especializados, essa questão foi muito interessante, porque a galera vai muito com essa história que tem lá o assunto, né? Proporcionalidade, está aqui a razão. Mas presta atenção às informações da prova. Considere que, entre os 55 agentes especializados em crimes cibernéticos de certa delegacia, a proporção da quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens é de 3 para 8. Beleza. Considere ainda que, olha agora aqui, após novo concurso. O que aconteceu após novo concurso? Essa proporção passou a ser de 4 para 9, já que, olha bem, dá uma destacada bem aqui para vocês. Houve um novo concurso, então entraram novos agentes aqui nessa quantidade, sendo que dos que entraram, metade dos agentes é do sexo masculino e a outra metade é do sexo feminino. Destaca tudo aqui. Beleza? E aí? Aí nesse caso, após o concurso, a quantidade de agentes especializados em crime cibernético passou a ser igual a 60. Preste atenção como você pode resolver essa questão aqui sem nem riscar. Eu vou riscar para te mostrar. Então, antes do concurso, eu tinha 55 agentes, certo? Olha a questão, cara. Olha o que a afirmação foi dita. Que este número passou para 60. Olha agora a afirmação lá no final. Lá no começo ele tinha 55 e aqui diz, nesse caso, após o concurso, a quantidade de agentes em crimes cibernéticos passou a ser igual a 60. Então ele passou a ser aqui igual a 60. Mas ele está falando após o novo concurso. O que aconteceu aqui? O novo concurso, gente, ele aumentou aqui o efetivo. Então preste atenção nessa questão, como é maravilhosa isso aqui. Ó. E a galera fica assustada sem parar primeiro para entender por que se chama raciocínio lógico hoje em dia e não chama mais matemática, né? Porque é um raciocínio lógico com matemática. Então você concorda que, usando esses dados da questão, puro e simples, se tinha 55 agentes e a questão está dizendo que agora vai ter 60 após o novo concurso, você concorda então que aumentaram, para que isso esteja correto, teria que ter aumentado 5 pessoas, juntando aqui os homens com as mulheres. Beleza? Até aí tudo bem. Mas ocorre que essa informaçãozinha aqui diz isso, moçada, preste atenção. Ele diz que após o novo concurso, metade que entrou é homem e a outra metade é mulher. Beleza, se tinha 55 passou a 60, então obrigatoriamente tem que ter aumentado 5 pessoas. Mas aí me explica, como é que pode ter aumentado 5 pessoas se desse número aqui, metade tem que ser homem e metade tem que ser mulher? Quer dizer, você vai matar aqui as pessoas, quebrar o meio? Para ter de 55 para 60, tinha que entrar 2,5 homem, 2,5 mulher, o que é impossível, né, gente? Então isso aqui não fecha, ó, certo? Por isso que essa questão está errada. Eu nem precisava escrever, não precisa você, já identifiquei o assunto, vou montar o método do tio Vevé, o método matemático. Não, gente, pega algo que vai te ajudar, beleza? E para a gente fechar, tudo questões novas. 3 auditores, A, B e C, estão trabalhando juntos em um projeto e estimam gastar nele um tempo total, os 3 trabalhando juntos, de T horas. Eles combinaram que o tempo durante o qual cada servidor vai se dedicar ao projeto, do total, deve ser diretamente proporcional ao tempo de serviço. A galera já vai começar a matutar sem ler ainda a questão. Sabe-se que, olha aqui, o auditor A, o tempo que ele dedicou ao auditor A é o dobro do tempo do auditor B. Além disso, o auditor C é 1/3 do tempo do B. Todo mundo está vinculado ao B.
E agora, gente, presta atenção aqui. Nessa situação hipotética, o tempo durante o qual o servidor B, ó, tudo está em função do B, e olha aqui a afirmação, o servidor B deverá se dedicar é 60% do total. Aqui entra várias situações. Eu sempre digo assim, tudo é em função do tempo, né, do T. Então, você pode dizer, ó, que eu digo assim, gente, quando não tem o valor, é tudo percentual, você dá o tempo que você quiser, mas quer facilitar, chama de 100. Então, o tempo T, que vai ser dividido entre os três, eu vou dizer que é 100. Vamos colocar 100%. E monta a questão. Presta atenção. Olha mais uma vez. Eu tenho que ter um entendimento, raciocínio lógico, né? O raciocínio matemático para usar uma lógica para resolver de uma maneira mais simples. Você sabe que os tempos dos três, né, vai ser de 100%. Lembrando que essas afirmações aqui. Cara, por que tu não parte de uma afirmação, ao invés de estar chamando de x, o que é que muita gente vai e faz? Ah, o tempo do B, olha, isso aqui não está errado. Ah, o tempo do B é x. O A é o dobro do B, é 2x. E o C é 1/3 de B, é x sobre 3. Não está errado. E os três juntos são total, então se é total é soma. Aí a galera vai lá, monta a equaçãozinha, quem ainda tem esse raciocínio aqui. Beleza? 2x mais x sobre 3. E vai dar igual ao que você chamou aí de 100, de 1, tá? O tempo que você chamar aqui, beleza? Tranquilo, chamar de 1 que você quiser. Agora, por que você não usa o tio vai ver aqui, gente? A questão me deu o valor do x. Como assim? Nessa situação, o tempo durante o qual o servidor B deverá se dedicar é igual a 60. Então, por que tu não coloca? Se o B é 60, eu quero provar se isso está certo. Para estar certo, eu começo com o B é 60. E vamos comprovar. Lembrando o mesmo raciocínio. Aqui ele já diz, A é o dobro do B. Bem, se a questão está dizendo que o B é 60, interpretando isso aqui, o A vai ter que ser o dobro, o A vai dar quanto? 120. Um aluno meu jamais ele vai continuar essa questão. Como é que o A pode ter 120% se o tempo total é só de 100? Eu não preciso continuar, gente. Eu não tenho que provar isso aqui tudo, só tenho condição de provar que essa questão está errada. Jamais o B pode ter 60% do tempo. Como é que o B vai ter 60% se o A tem o dobro? E o tempo total junto é 100. Quantas e quantas questões dessa você tem pela frente, você em vários e vários concursos, beleza? Espero ter ajudado vocês aí mais uma vez.